Começando então mais um podcast É Assim Que a Gente Fala, um programa conduzido por mim, Lucas, a Bruna, 40, hematologista, idealizado por Jorge Ramos e temos Carol Smith também como participante. Nós estamos na plataforma YouTube, Spotify, no Instagram e estamos produzindo conteúdo informativo para vocês e vocês que acham interessante o conteúdo, por favor, curtam, compartilhem. E hoje vamos falar sobre envelhecimento saudável. Os 70 são os novos 50? Será? Bom, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje com essas duas geriatras. Maria Augusta Freitas, que é geriatra e também oncogeriatra. Loren Andrade, que é geriatra e também cardiogeriatra. Estão aqui para trazer muita luz sobre esse tema do envelhecimento, já que envelhecer não é como antigamente, né? Me lembrei daquele símbolozinho de trânsito, né? O idosinho com a bengalinha. Hoje a gente tem muito mais qualidade de vida, mais independência. E aí, como chegar nessa independência é o que a gente quer discutir hoje aqui, como chegar lá nos 70, nos 80, com aparentemente toda a funcionalidade que alguém com 50 anos tem, por exemplo. Então, sejam bem-vindas, meninas, e vamos começar. Vocês dão um oi de vocês, e aí eu já quero puxar uma reflexão. Chegar nessa idade é mais determinado pela genética, que muita gente acha, ou a gente pode construir esse bom envelhecimento? Quem aí quer começar? Eu agradeço o convite, é um prazer, uma honra participar aqui do podcast. E, assim, hoje em dia a gente já sabe que a genética, ela faz parte, mas ela não determina por completo. Então, mais de 80% dos fatores vão ser determinados pelos hábitos de vida, pelo nosso estilo de vida, o que a gente consome, como a gente faz de atividade física, a frequência, o tipo de atividade física, os nossos relacionamentos, se a gente tem bons vínculos familiares, de amigos, tudo isso vai determinar muito mais do que a genética. E 80% é muita coisa, né, coisa. do estilo de vida. E 20% ficaria aí em torno, então, relacionado a outras situações, né? E aí a genética entra nisso também. Você acha, Loren, que envelhecer significa realmente colecionar doenças? Hoje eu abri uma caixinha de perguntas e aí tinha um comentário desse, né? Se envelhecer, fatalmente a gente vai acabar, por mais saudável que você esteja, colecionando aí doenças. Olha, eu diria que envelhecer é colecionar memórias e não colecionar doenças, né? O nosso objetivo é que seja colecionar memórias. Como Augusta, agradeço o convite. É um prazer muito grande falar desse tema e ainda mais do lado da minha parceira, né? A gente é muito sintonizada no jeito de trabalhar e no jeito de pensar, então é muito bom debater um assunto. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que era com ela. Pessoal, ouçam bem esse episódio hoje, que a gente tem duas super geriatras aqui. O currículo delas é maravilhoso, super bem formadas lá pela USP, super atuantes também agora, né? Cada vez mais no Instagram, trazendo muita informação de qualidade para vocês. Então, ouçam esse episódio aí, com carinho. Né? Blogueiras, né? Qual é a sua profissão? Blogueira e médica. Olha, então, falando dessa questão de colecionar doenças, não, acho que envelhecer, o objetivo é ser um colecionador de memórias, de bons momentos. E puxando o gancho junto com o que Maria Augusta falou, né, da questão genética versus fatores modificáveis, digamos, estilo de vida. Então, tem um estudo bem interessante, que inclusive foi feito um documentário na Netflix sobre ele, que é o estudo das Blue Zones, que são as zonas azuis. Eu vi. Então, o que são essas zonas azuis? São regiões espalhadas pelo mundo, onde foram identificados a maior quantidade de indivíduos longevos, centenários. Então, tem uma ilha na Grécia, tem na Itália. Tem na também, Itália... Né? Tem no Japão, então foram essas zonas identificadas e aí pesquisadores foram lá para saber por que
os indivíduos dessa região vivem muito mais do que em outras regiões. E aí, falando dessa questão genética versus estilo de vida, é interessante que quando você tirava o indivíduo daquela região para morar em outra, onde o estilo de vida era completamente diferente, mudava tudo. Para a gente ver o impacto do estilo de vida no envelhecimento saudável. Então, genética influencia, sem dúvida, fatores genéticos são muito importantes, mas mesmo as doenças que muitas vezes são geneticamente determinadas, elas podem ser modificadas por estilo de vida. Então, eu tenho o colesterol alto, e aí eu estou falando do meu exemplo mesmo, eu tenho colesterol alto, e de determinação genética, então eu tenho uma questão familiar, genética, mas eu comecei a usar o remédio do colesterol jovem por conta disso. Eu pratico muito exercício físico, eu tenho uma alimentação saudável, então eu consigo mudar o que foi determinado geneticamente. Se eu não fizesse nada disso, provavelmente eu ia infartar mais jovem por uma questão genética, mas eu vou viver mais porque eu estou modificando as consequências dessa minha questão genética com o meu estilo de vida. Então, acho que esse estudo das Blue Zones, eles trazem muito isso, da importância do estilo de vida. Então, o que é que esses idosos fizeram para viver não só mais, como viver melhor? Porque o nosso objetivo como geriatra não é só trazer mais anos à vida, mas mais vida aos anos. Então, por quê? Porque no Japão eles comem no chão. Então, eles têm que levantar e fazer muita força nas pernas. Olha o exercício físico. Na Itália, eles faziam tudo a pé e essa cidade era íngreme. Então, eles subiam muita ladeira. Não era passar 1 hora no crossfit, eles faziam atividade o dia inteiro. Eles descansavam um turno, eles tinham um propósito, eles se dedicavam à comunidade, eles tinham um engajamento social muito importante. Então, não só relacionado a exercício físico, a alimentação saudável. E quando a gente fala de alimentação saudável, a gente pensa muito em evitar fritura, evitar carboidrato, mas hoje a gente sabe também o impacto dos alimentos ultraprocessados, que aumenta o risco de demência de Alzheimer, de câncer de intestino. O que são esses alimentos ultraprocessados? Para quem está ouvindo poder entender assim, o que é alimento processado. Os alimentos ultraprocessados são os alimentos que têm excesso de aditivos, que são substâncias utilizadas para conservar e esses alimentos durarem muito, né? Então, por que um requeijão tem uma validade de meses, enquanto um queijinho fresco ali da feira, se você passar 1 semana, ele apodrece? Porque vai um monte de aditivo para conservar. Então, muitas vezes a gente come na inocência. Vai lá, opa, essa barrinha aqui é fit. Aí, quando vai ver, fit cheia de sódio, cheia de sal, cheia de aditivo para conservar. Então, você não está se alimentando de uma forma saudável. São práticos, mas não necessariamente. Exatamente. Às vezes, com baixa caloria, engorda pouco, mas tem um monte de substâncias que fazem mal. Tem até um aplicativo que chama Desrotulando, que ele mostra. É ótimo. Eu também uso. Aí eu saio no supermercado assim, lendo o código de barras dos alimentos para ver o que é que tem aditivo. Anota, e eu evito. Né? É bem legal. Tem uma dica boa, né? Assim, eu sempre recomendo para os meus aprender pacientes. A ver os ingredientes. Por coincidência, ontem e hoje, em 2 consultas online, o paciente comentou de algum biscoito. Falei, pega aí esse biscoito para ver. Leia os ingredientes. Eles não acharam os ingredientes. Eles leram a tabela nutricional, mas não sabem nem reconhecer de ler os ingredientes ali. Aquilo me chamou a atenção, porque 2 vezes seguidas. Falei, não, isso aí é a tabela nutricional, os ingredientes, o que tem dentro na composição. E aí ele, sim, farinha de trigo, tal. Aí que foi entender. Então, assim, nem às vezes reconhecer os ingredientes. E aí esse aplicativo, como vários outros, não tem só esse, ele vai dizer, olha, esse ingrediente aqui, esse alimento, ele tem uma nota melhor, ele até põe a cozinha, né? Verde, ele vermelho, bota a nota. E põe o que tem lá. Então, você começa a entender melhor a composição daquilo que você está ingerindo, que vai se transformar em você, né? Eu acho bem interessante isso de dar nota, assim, eu como uma boa nordestina, eu fiquei muito feliz quando eu vi que o cuscuz tinha nota 100. Que bom, eu como bastante, tô tranquila. Não tinha olhado o cuscuz, não? Pode olhar, o cuscuz coringa tem nota 100. Já podia ser patrocinado, né? Coringa pode patrocinar a gente. Propaganda gratuita. E na urologia eu também lido muito com idosos, né? E a gente
percebe que os pacientes estão vivendo mais, né? As pessoas estão vivendo mais e existe essa busca pela qualidade de vida, como você colocou. E o ser humano é como uma máquina. Eu gosto de dizer para os pacientes que a máquina envelhece, né? O desgaste natural das peças. Então, o problema vai acontecer e a gente tem que aprender meio que a prevenir os problemas. A parte da mente, né? Existe a demência senil. Como prevenir a demência senil, né? Quais são os exercícios mentais aí? O que que vocês recomendam como especialistas para prevenir essa alteração que vem com a idade? En- Então, vou aproveitar até a deixa, porque na geriatria acho que os chefes sempre trazem muito quando a gente está em formação sobre a questão do termo demência senil, que hoje em dia a gente já não utiliza tanto porque ele associa o envelhecimento à demência, como se fosse normal do envelhecimento a pessoa, fosse esperado do envelhecimento Perder a da pessoa memória. ficar, perder a memória. A gente sabe que não, algumas alterações de lentificação do raciocínio são esperadas, mas a própria demência não. A demência é perder a memória e perder funcionalidade junto, não necessariamente a memória, perder algum domínio cognitivo que a gente chama. Então, não necessariamente só a memória, pode ser uma alteração comportamental, pode ser algum déficit de linguagem. Tudo isso faz parte do quadro de demência associado à perda de funcionalidade. Então, a pessoa ela deixa de conseguir esquentar comida porque ela está sempre queimando a panela, ou ela esquece de tomar o medicamento, toma mais de uma vez porque não sabe se tomou. Pequenas alterações funcionais já podem denotar para a gente e chamar atenção. E a gente já sabe que consegue prevenir. Inclusive, saiu agora, teve em agosto o Congresso Internacional de Alzheimer, que ocorreu lá no Canadá. E ele trouxe para a gente um estudo novo, que foi nos Estados Unidos, chamado US Pointer, que ele estudou durante 2 anos um número muito grande de pessoas que tinham predisposição genética para ter Alzheimer. E um grupo dessas pessoas praticou atividade física, teve o acompanhamento médico regular, ou seja, controlando as comorbidades deles, e uma dieta balanceada, justamente evitando ultraprocessados, evitando esses alimentos, pensando também naqueles componentes da dieta que a gente chama, que é uma dieta MIND. A dieta MIND, ela é a mistura da dieta DASH com a dieta mediterrânea. São 2 tipos de dietas que já mostraram que eles protegem o cérebro de doenças neurodegenerativas. Então, a gente tem alguns alimentos que trazem benefício. E esse estudo mostrou que o grupo que tinha todos esses fatores, os pacientes não perderam alteração cognitiva ao longo dos 2 anos, eles conseguiram... Decodifica para mim essas 2 dietas aí que para mim você falou em Eu inglês. ia perguntar porque eu já quero saber qual é, para evitar. A dieta mediterrânea, Envelhecimento. que é justamente nas Blue Zones, eles viram muito, que é justamente da região do Mediterrâneo. Então, a dieta é rica em oleaginosas, ou seja, rica em azeite, rica em legumes. As proteínas. Isso, as proteínas de boa qualidade, gordura de boa qualidade. E a mesma lógica funciona também na dieta DASH, eles fazem meio que um mix das duas. Mas é basicamente essas orientações principais. E Seria aí, com menos carboidrato, talvez? um Ou pouco carboidratos de melhores? qualidade. Tá. E aí eu posso até compartilhar depois o material, se vocês quiserem compartilhar nas redes, para postar com detalhes sobre o que comer para Sim. proteger a mente. Então, a gente consegue, através dos estilos de vida mesmo, esse estudo mostrou, mesmo quem tem predisposição genética para o Alzheimer, que eu acho que é um medo de todo mundo hoje em dia, né? Todo mundo quer envelhecer lúcido, quer envelhecer mantendo sua funcionalidade, sua autonomia, e a mente é algo muito importante para todos nós hoje em dia. E o estudo mostrou Que conseguiu evitar a progressão para demência no grupo que teve alteração de estilo de vida. As pessoas, elas mantiveram a mesma resposta. A gente faz testes cognitivos, né, no consultório para avaliar o paciente. Então, os pacientes que tiveram esse estilo de vida adequado, eles não progrediram, eles mantiveram ou melhoraram, inclusive, o seu desempenho nos testes cognitivos. excelente. E assim, uma estratégia até relativamente mais simples que a alimentação, né? Lógico, junto com todos os outros cuidados, Atividade mas física, isso. é uma coisa que é mais acessível do que se fosse alguma, enfim, medicação ou suplemento mais caro, alguma coisa assim. E essa predisposição para o Alzheimer que você falou, pacientes que tinham uma predisposição,
eu entro aí como curiosa, assim, o que é ter a predisposição para o Alzheimer? Que perfil é esse aí de paciente? Então, geralmente é história familiar positiva para o Alzheimer, né? O pai, a mãe, Pai, a mãe, ou avós familiar também? mas e hoje em dia a gente tem estudos específicos para avaliar a predisposição genética. Tem alguns que não ainda tem um sanguíneo que ainda não está oficializado aqui no Brasil, mas que já está Em breve disponível. teremos. Isso. E a gente faz pesquisas que são proteínas específicas, que acho que já é muito detalhe, mas que a gente consegue avaliar a predisposição genética do paciente, mas o fato dele ter essa alteração, é isso, não necessariamente indica que realmente vai desenvolver. Teve até recente o ator de Thor, né? O ator de Thor, ele largou a profissão. Ele queria ter um estilo de vida super tranquilo, saudável, porque ele fez justamente esse estudo genético e ele viu que ele tinha predisposição para Alzheimer. Entendi. E aí, buscando uma prevenção, uma maneira de prevenir, ele achava que o trabalho dele como ator era muito estressante, muito desgastante. Ele sabia que essa parte, que essa questão emocional, depressão, ansiedade, tudo isso interfere também. Ele optou por largar o emprego e dedicar só a outro estilo de vida para prevenir o Alzheimer. Caramba. Mas Ele assim, tem que idade, mais ou menos? Eu não tô lembrada de quem é, não. eu só sei que Mas é já tem louro, mais mas 50? não, acho Não, que mais não. jovem. Agora Então, fiquei bem curiosa, que eu não cedo, lembro a hein? idade dele. Você lembra? Não lembro. Não Mas sei. Mas deve ter uns testou, 40 e deve ter poucos. menos de 5. 42, pronto. Ricardinho salvou ali. Ele é novo, né? Pesquisando É novo, curiosidades. Mas ele realmente Então, aposentou, entre aspas. E aí vai ter bastante tempo para ele conseguir, né, com o É. estilo de vida, evitar Claro que não é isso. necessário a Olha gente aí. ter medidas tão... Olha só, pronto. Não precisa Jovem, né? medidas tão É muito drásticas para Mais jovem isso, que eu. mas... E a esposa dele teve um acontecimento legal também, que a esposa dele fez uma maquiagem para ela parecer bem idosa, porque ela sabe assim, que se ele se desenvolver Alzheimer, ele talvez não consiga reconhecer e vivenciar ela no envelhecimento, e aí ela fez essa maquiagem para que ele pudesse ver como que ela estaria mais idosa. Mas assim, claro que a predisposição não é 100% e a gente também não precisa de medidas tão drásticas a ponto de largar o Quem quiser emprego, mas saber se tem predisposição, aí busca o geriatra, ele vai com certeza isso, direcionar orientar. essa investigação e essas dúvidas todas. É possível um ping-pong assim mais rápido. É possível a gente ganhar 10 anos de vida fazendo o quê? Por exemplo. Aí cada uma diz um aí pra gente. Acho que o top 1 aqui, eu diria atividade física, principalmente exercício resistido, que é musculação. Acho que, na verdade, é a combinação, né? O ideal é um programa multimodal, que a gente fala, combinando exercício resistido, a musculação com o aeróbico. Eu acho que se eu pudesse elencar aí no ranking de medidas para viver mais e melhor, eu botaria atividade física no primeiro lugar. Sem E dúvida. só para detalhar um pouquinho, o que é essa atividade física? Assim, quanto que vocês recomendam? Então, assim, uma recomendação, eu gosto de fazer uma recomendação personalizada para o paciente idoso, porque a gente sabe que tem idoso robusto, né, que é o idoso sem fragilidade, que consegue correr, eu vou ter um idoso com fragilidade, que usa uma bengala. Então, a gente faz um programa de atividade física personalizado. Mas, em geral, a recomendação é que a gente pratique pelo menos 150 minutos de atividade de moderada intensidade por semana ou 75 de atividade intensa. Essa seria a recomendação com relação à atividade aeróbica e a musculação no mínimo 2 a 3 vezes por semana. O que seria uma atividade moderada? Então, assim, para a gente poder entender isso de uma maneira muito prática, né, e não entrar em medication, seria uma atividade onde você consegue falar, mas você não consegue cantar. Então, você está lá caminhando rapidinho, você até fala, mas não canta. Uma atividade intensa, você não consegue falar. Você solta as sílabas, já está lá ofegante. Então, tô correndo. Você não consegue correr e conversar com alguém, a não ser que você seja um maratonista aí super preparado. Mas, grosseiramente falando, seria assim que a gente consegue avaliar. Então, 150 minutos, assim, se a gente fizer
30 minutos por dia de segunda a sexta, você já bate a meta. Engraçado que ótimo. antigamente era o vozinho, era o yoga, né? Agora é o vozinho do CrossFit, né? Verdade. Eu sou a da yoga. Eu amo também, mas a musculação a gente sabe que é remédio, não tem como fugir, Não né? Para tem. tudo, né? É. Para tudo. Não É tem importante como. falar que a tração do músculo, né, faz com que haja deposição de cálcio nos ossos. Então, Aham, fortalece os ossos, né? Então, Sim, a mente, exatamente. tudo. é, Tem uma frase, tem um vídeo de Drauzio Varela que ele fala assim, ó, exercício físico é inegociável para o envelhecimento saudável. E assim, eu concordo plenamente com ele, inclusive eu falo nas consultas sempre, gente, é inegociável. Negociável, é É. verdade. E você, qual seria aí? Ela já falou de atividade física, É. qual seria aí talvez um segundo ponto para a gente conseguir, se fizer, reduzir aí uns 10 anos de. Não sei se eu colocaria em segundo lugar, mas assim, algo que a gente não comentou ainda, que acho que vale a pena, é o sono. Ter um sono de qualidade, investigar pacientes, por exemplo, que roncam, se tem apneia do sono, a gente já sabe que a apneia do sono aumenta riscos cardiovasculares, risco de morte súbita, está associado com alteração de memória. Então, a gente sabe que o sono preservado, o sono de qualidade, ele é um dos fatores para o envelhecimento saudável. Recomendar a higiene do sono, né? Sim. E é um pilar que antigamente não se dava tanta importância, mas hoje se entende como ele é importantíssimo até para sustentar os outros pilares, para você acordar disposto no outro dia para fazer uma atividade física, ajuda na regulação hormonal, até para você não ficar tão faminto para comer mais carboidrato, porque dormiu pouco e está com a cabeça mais cansada. Então, fazer a higiene do sono aí, né? Então, deixa aí também a recomendação. Isso ajudaria muito aí também no Eu acho que eu envelhecer. acrescentaria 2 fatores, assim, e eu vou puxar a sardinha para a cardiogeriatria, né? Que, assim, e são 2 coisas muito diferentes, mas que ganharam muitos holofotes da cardiogeriatria agora esse ano, que são vacinação e saúde mental. Inclusive, esse ano, agora, semana passada, eu estava no Congresso Europeu de Cardiologia e foi lançada uma nova diretriz de saúde mental pela cardiologia, né? E agora também esse ano foi lançado um consenso pela Sociedade Europeia colocando a vacinação como um 4º pilar da prevenção cardiovascular. Olha só. Então, a gente tem 4 pilares para a promoção de uma saúde cardiovascular, que são os remédios de pressão, o remédio do colesterol, o remédio do diabetes e agora a vacinação. E aí, isso ganhou uma notoriedade muito grande na mídia. Porque vacina protege contra infarto, né? Então, porque vacina protege contra a insuficiência cardíaca. Existem vários mecanismos envolvidos, mas um dos mais bem estabelecidos, que eu acho que fica fácil das pessoas entenderem, é o quê? Você, ao longo do envelhecimento, ao longo do processo do envelhecimento, a gente vai formando plaquinhas de gordura nos vasinhos do coração. Só que essas plaquinhas de gordura, elas podem ficar ali paradinhas e elas têm tipo uma pele, uma capinha que tá lá segurando elas no lugar delas. Quando você tem uma infecção, seja por vírus ou por bactéria, como uma pneumonia, uma gripe, Covid, essa infecção, por mais que a gente pense, é uma infecção respiratória, não. Essas infecções são infecções sistêmicas que acometem o corpo todo, porque elas geram uma inflamação. E essa inflamação, ela acaba indo lá naquela plaquinha de gordura que está quietinha, com uma capinha lá segurando ela, rompe a plaquinha e essa plaquinha de gordura vai e entope o vaso. E aí, esse entupimento do vaso causa um infarto. Esse é um dos motivos pelos quais as infecções por gripe, Covid, aumentam o risco de infarto, aumentam o risco de trombose. A gente viu durante a pandemia. Vários casos de trombose venosa associadas ao Covid. Aumentam o risco de AVC, o herpes zoster, que é conhecido como cobreiro. Ele aumenta em mais de 60% o risco de se ter um AVC. E esse risco maior não é só durante a fase aguda da infecção, aqueles 7, 10 dias que a pessoa está doente. Esse risco ele pode persistir mais alto por anos. Então, o paciente com herpes zoster, ele pode fazer uma doença vascular em decorrência dessa infecção e acabar
tendo um risco mais alto de AVC por anos após o episódio. E agora tem a vacina dos ossos, Tem né? vacina. Então, hoje, a gente traz essa recomendação. Algumas vacinas, a gente já tem uma evidência maior de que elas beneficiam no sentido de prevenir eventos cardiovasculares, né? Então, a vacina da gripe, a da Covid, a do herpes zoster, a do vírus sincicial, que é que causa bronquiolite na pediatria, e muita gente não sabe que na geriatria é um vírus muito importante. Então, essas vacinas, elas estão recomendadas não só como uma medida de prevenir a infecção, mas de prevenir as complicações cardiovasculares dessas doenças, né? Então, acho que esse ponto, e a saúde mental, que é muito negligenciada. Muito. Então, eu vejo também, assim, idosos tomando como uma questão normal do envelhecimento, ficar triste, ficar desanimado, perder peso, e aí acabam levando isso como uma questão normal do envelhecimento, e a depressão, quando ela não é tratada, ela pode acabar complicando com quadros mais graves, aumentando a predisposição, inclusive, para doenças cardíacas, porque existe uma relação saúde mental e saúde cardíaca, né? E aí acabamos tendo complicações importantes, tanto na qualidade de vida, né, como na saúde física, em decorrência das questões psicológicas. Pilares importantíssimos e que ficam, às vezes, negligenciados mesmo. Mas só para puxar de novo a questão da vacina, Augusto, o que é que quem está nos ouvindo tem que saber, porque uma das coisas que eu mais ouço não vou tomar a vacina da gripe porque que ela vai me... Eu não estava gripando e agora eu estou gripado. Então, o que é que a gente diz para quem pensa desse jeito? Nossa, inclusive, na época da geriatria lá, a gente fez um trabalho sobre isso, que é justamente o medo da vacina, medo que o idoso tem. E eu fui estudar essa parte justamente me inspirada na minha avó, que a minha avó não tomava vacina da gripe por medo de ficar gripada. Ela falava que se ela não vou tomar, porque o INSS quer matar os velhos, e aí a vacina é justamente para matar os velhos, então eu não vou tomar a vacina. Mas a gente sabe que a vacina ela é extremamente segura, ela é feita de partículas inativas, então ela não gera doença. O que pode gerar doença, às vezes, é você vai sair de casa, vai no posto de saúde para tomar a vacina, às vezes tem outras pessoas lá que estão, porque é o período maior de transmissão mesmo, e aí você pode acabar pegando ali alguma coisa e não necessariamente isso ser causado pela vacina. Mas a gente tem consciência da importância dela, porque ela previne infecções graves. Então, ela vai evitar que o paciente acabe evoluindo com quadros gripais mais graves e complicados, que no idoso a gente sabe que ele traz prejuízos, internações, o paciente perde funcionalidade, fica mais frágil, e agora os benefícios cardiovasculares também, né? É interessante isso que você falou, porque a vacina, ela pode provocar sintomas, né? Só que se o paciente apresentar sintomas, é uma forma branda da doença. Ele vai prevenir a forma grave, aquelas apresentações bem mais grosseiras. Então, é uma forma realmente de você blindar seu organismo para uma coisa grave, né? Mas, falando do envelhecimento, uma coisa que eu acho que deixa a pessoa bastante deprimida, a pessoa mais idosa, é a perda da independência, né? A vida é uma sinusoide, você nasce com completa dependência, né, dos pais, e à medida que você vai envelhecendo, acaba que você perde um pouco dessa independência, né? Como fazer para a gente ter um equilíbrio no sentido de não deixar o idoso perder essa dependência, mas por outro lado também não expor ele a riscos, né? Porque se ele se acha independente, começa a fazer as atividades que ele tinha o costume de fazer, pode se expor a uma queda. Isso também é ruim, né? Enfim, como isso, né? Como que vocês orientam os pacientes de vocês aí nesse sentido? Então, aí essa acaba sendo uma orientação que é uma orientação global. O geriatra ele acaba tratando não só o paciente, mas a família como um todo, né? Então, é uma conversa que vai muito não só com o paciente, mas com o filho também. Porque acaba sendo muitas vezes uma inversão de papéis e a gente tem que entender tanto o cenário do ponto de vista do idoso,
que ele quer manter a sua independência, a sua autonomia, ele é um adulto que tem vontade própria e às vezes é visto pelos filhos como teimosia, mas na verdade ele quer manter a independência dele, o poder de escolha dele, né? E o filho naquela vontade de cuidar, de querer o melhor, às vezes alguns acabam sendo muito super protetores e encontrar o equilíbrio não é fácil. O que a gente costuma orientar é uma orientação individualizada, então vai depender muito do paciente. A gente fala que o envelhecimento ele é muito heterogêneo, então eu tenho pacientes de 70 anos que eles estão correndo maratona e eu tenho um paciente de 70 anos usando andador. Então, como orientar a família até onde, o que pode fazer, o que não pode fazer, é muito individualizado. Então, vai muito de paciente para paciente. Claro que tem aquelas orientações gerais de que para prevenção de quedas, então evitar tapetes em casa, cuidado com os móveis, quando for sair na rua, se for um paciente que tem algum risco maior de queda, alguma alteração de marcha, a questão do cuidado com as calçadas, o uso de dispositivo de marcha, que são as bengalas, se forem necessário. Mas realmente é uma orientação que acaba sendo muito individualizada, vai de caso a caso, e é sempre uma conversa que tem que ser uma conversa com todo mundo. Não adianta só o filho ou só o paciente, a gente tem que entrar em consenso com todos eles. Engraçado que hoje ainda eu atendi um paciente que eu operei de câncer de próstata há 5 anos. E aí ele veio extremamente bem, e ele é aquele idoso do interior, forte. E a esposa dele, toda vez que vem na consulta, ela, doutor, e ele pode ficar carregando peso, aqueles sacos pesados de não sei quantos quilos? E ela doida querendo que eu fale que ele não pode, mas ele forte, rígido e fazendo atividade, eu acho a melhor Anos pós coisa. já, né? Então, eu pode. Aí chegou o olho dele brilha, assim, de felicidade. Tá louco. E ela, Sempre tem aquela pergunta assim, doutora, mas ele pode dirigir ainda? Porque aí eu sempre familiar naquela esperança que você fale não pode, e aí a gente às vezes acaba decepcionando, porque muitas vezes o paciente tá lúcido, cognitivamente, com cognição preservada, a parte motora também preservada, E então... se tira aquele prazer, né? Até Exato, piora a você parte, pode piorar o né? quadro do paciente. depressão. E, Lauren, você falou da parte de saúde mental, né? Então, como orientar, como lidar aí com o idoso que tem medo da solidão e medo de se tornar um peso ali para a família? Como é que vocês lidam com isso? Isso aí é um dilema bem frequente na consulta. Eu acho que, assim, o primeiro ponto, e que eu tento fazer, inclusive nas redes sociais, é orientar a família para sinais de alarme, para pensar na possibilidade de depressão e trazer esse paciente para o geriatra, para o psiquiatra, para o neurologista. Então, eu sempre falo que no idoso, os quadros de depressão muitas vezes se manifestam com sintomas atípicos, porque a gente espera que um quadro de depressão seja aquela pessoa que passa o dia na cama, chorando, quero morrer. Então, os quadros de depressão no idoso, muitas vezes, o que vai chamar a atenção para nós geriatras é a perda de peso. Então, uma das causas de perda de peso é depressão. É a primeira coisa que a gente investiga. A anedonia, que é um quadro de tipo uma falta de reação aos acontecimentos da vida. Aconteceu algo bom? Ok. Aconteceu algo ruim? Ok. Aquela falta de reatividade. Que antes ele teria e que agora está diferente. Exato. Aquela perda de interesse das atividades, nas atividades que ele gostava de fazer e que muitas vezes no idoso passa despercebido, porque parece ser normal do envelhecimento. Então, ela sempre ia à igreja e participava de um grupo de crochê. Agora não vai mais porque está com preguiça, cansada da idade. E muitas vezes não é cansado da idade, é a depressão trazendo um isolamento social que muitas vezes é interpretado como normal da idade. Então, essas nuances sutis, muitas vezes não chamam a atenção do familiar. E pode ser um quadro de depressão. E como eu falei, depressão, quando ela não é tratada, é como se fosse uma hipertensão, como se fosse o colesterol alto. Se você não trata corretamente, de maneira precoce, vai complicar e vai gerar um quadro mais complicado. Então, às vezes, começa a perder peso e aí gera uma sarcopenia, que é um quadro de perda de massa muscular, que começa a gerar quedas e gera uma fratura de fêmur. E aí começa a trazer um monte de complicações para o corpo de um problema de saúde mental. Então, estar atento a mudanças de comportamento,
há mudanças sutis mesmo do quadro clínico do paciente que possam estar relacionados a um quadro de depressão, que é extremamente comum no idoso. Então, procurar atendimento precoce, nunca interpretar essas questões que trazem uma perda de qualidade de vida como normais do envelhecimento. Nada que traz uma perda de qualidade de vida é normal do envelhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que até uma mensagem para nós médicos, é ter cuidado com o subtratamento do idoso. Eu vejo muito idoso com subdoses de tratamento, e aí não melhora totalmente do quadro de depressão, porque muitas vezes quem não está tão habituado a tratar o idoso tem medo de causar um efeito colateral, ou às vezes precisa associar a medicação e tem medo de fazer uma interação medicamentosa perigosa. E aí, muitas vezes, um quadro também que não é tratado adequadamente pode acabar gerando uma piora. Você não trata direito, o paciente pode complicar, pode acabar desenvolvendo um quadro mais grave. Então, acho que essas duas questões são importantes. E quanto mais interação social aquele indivíduo tenha na sua rotina, melhor. Então, muitas vezes, o idoso acaba ficando mais isolado porque está todo mundo no seu dia a dia e ele acaba ficando ali. E muitas vezes eles não falam por medo de incomodar. Não, cada um tem sua vida, não pode ninguém mudar a sua rotina, a sua vida para estar comigo. Então, acho que é importante também, sempre que possível, ter a família por perto e, se possível, também engajá-los em atividades sociais que sejam de acordo com o que a pessoa goste, né? Mas eu adoro recomendar curso de línguas, porque é algo que estimula muito a cognição. O instrumento e estudar línguas são duas coisas que estimulam muito a cognição e geram um engajamento social, né? Então, qualquer tipo de atividade que traga um engajamento social, que sejam pilates, a hidroginástica, grupos, tem grupos de idosos também com outras atividades, com questões diversas, que sempre vão trazer benefício por trazerem esse engajamento social. Aqui em Aracaju, como é que, assim, tem grupos de encontros de idosos? Aproveitando isso, assim, quem vai pela rede pública? Tem geriatra na rede pública? Como é esse direcionamento? E se tem grupos de idosos, por exemplo, alguém que está ouvindo e tem o seu idoso ali em casa, o pai, a mãe, enfim, que queira envolvê-lo mais em ações. Tem locais específicos, vocês sabem? Geriatra na rede pública, eu sei que tem no hospital universitário. Eu não tenho conhecimento se nas UBS, se nos postinhos a gente tem aqui uma equipe de geriatra, não sei informar. Queria muito que aqui tivesse o serviço que tinha lá em São Paulo, que é a URSE, né? Que é a Unidade de Saúde do Idoso, que era do SUS, justamente que era uma equipe multi. Tinha geriatra, educador físico, psicólogo, tudo para reabilitar o idoso. Mas que eu saiba, na rede pública é no hospital universitário. E aí, o referência é indo no posto de saúde, vai ser avaliado pelo médico do posto de saúde. Aquele idoso que eles avaliarem que tem indicação, eles vão encaminhar para o hospital universitário. Entendi. E centros, assim, de encontro, de dança, de... Tem, eu não sei se dá pra... Eu vou fazer propaganda de lugares. Fica particulares, né? Só que eu fico com receio também porque eu não conheço a qualidade, né? Entendi, não, tranquilo. Aí eu fico... os que eu conheço são todos particulares, eu não conheço nenhum de rede pública. Talvez até tenha, mas realmente eu não conheço. De qualquer jeito, né, buscar a UBS mais próxima e de lá eles direcionam para dar, né, o seguimento. E eu espero muito que a saúde pública ela consiga enxergar a importância do cuidado do paciente idoso, do cuidado do envelhecimento, não só do ponto de vista do impacto financeiro para o próprio governo em si, mas da população, né? Qualidade de vida. Estamos preparados? O Brasil está preparado para envelhecer? Não. De longe? Não. Não. Mas muito, assim, um não bem, né? Porque falta muita coisa, né? Falta muita coisa. Falta infraestrutura, falta educação da população, conscientização, falta número de geriatras também, o número de geriatra é muito pequeno para a população toda.
Então, acho que falta muita coisa para a gente conseguir realmente alcançar um envelhecimento saudável que seja acessível. Até saiu um documentário recente, é bem curtinho, tem no YouTube, 30 minutos, mostrando a discrepância social do envelhecimento. Foi da equipe lá do HC, foi do Marcel e a Cláudia Soemoto. E eles fizeram, mostrando, é bem interessante isso, assim, pessoas muito ricas, pessoas com a condição financeira menor e o quanto isso impacta no processo do envelhecimento saudável. Sabe o nome do documentário? Pra deixar aí. De cabeça eu não consigo lembrar, mas eu passo para vocês. Nossa. Isso que a Augusta falou é bem interessante, Deixa eu ver que, se eu acho assim, aqui. existe um conceito de expectativa de vida, né? Então, hoje, no Brasil, se não me falha a memória, a última vez que eu vi, eu acho que é de 76 anos. É. Então, a expectativa de vida é o tempo que espera-se que o brasileiro viva ao nascer. Então, estou nascendo hoje, é esperado que eu viva até os 76 anos, né? Expectativa de vida. Existe um conceito de expectativa de vida livre de incapacidades, que é o tempo que você vai passar livre de uma doença que traga uma perda funcional, uma perda de autonomia grande. E aí, a expectativa de vida, ela é meio que geral. Então, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Mas a expectativa de vida livre de incapacidades, ela é extremamente variável de uma região para outra no Brasil, ressaltando essa questão da desigualdade social. Então, quando a gente pega, assim, idosos de 60 anos, a expectativa de vida livre de doença, que é o que ele vai viver dali por diante, livre de incapacidades, né? Varia de 14 anos a 20. Então, assim, eu não lembro exatamente, faz um tempinho que eu li esses dados, mas assim, é uma variação muito grande. O que mostra que a desigualdade social é extremamente grande no nosso país e a condição social financeira é o fator determinante da qualidade do envelhecimento, né? A forma, porque, falei, não adianta eu viver até os 100 anos, mas eu passar 10 anos em cima de uma cama, totalmente dependente dos outros, né? O que a gente quer é uma vida livre de incapacidades, né? O que a gente mais quer é aumentar essa expectativa de vida livre de incapacidades. Achei aqui, aproveitei para pesquisar, o nome do documentário é O Envelhecer de Cada Um. E é lindo de ver, vale a pena assistir, bem curtinho. E acho que é bom até para conscientizar a população, né? De que a gente precisa criar esse acesso do cuidado para o envelhecimento saudável em todas as classes sociais. Já fica a dica aí, né, do documentário. Enquanto você falava aí, eu tô lendo um livro tô tentando lembrar o nome do livro daquele Peter Attia. É sobre o envelhecimento, né? Ele até nomeia os 4 grandes cavaleiros que vão determinar essa qualidade de envelhecimento, que é a alimentação, a atividade física, o sono e a saúde mental, e ele acrescenta um quinto que seria a parte de suplementação, tal. E ele fala de um estudo lá que ele traz isso, né? Assim, o que é que a gente quer? Se a gente chegar lá nos 60, 70 e aí as doenças aparecerem e aí falecer de alguma complicação, ou a gente quer, a gente quer viver mais, mas com que qualidade? Viver mais para ter mais doença, colecionando doença, como eu comecei falando? Não é isso que a gente quer, com certeza absoluta. Então, a gente quer viver mais, talvez chegar lá nos 90 sem doença, essa livre de doenças, né, de comorbidades. E aí, quando a doença aparecer, que a gente vai falecer por alguma complicação, né, que ela vai ter um tempo muito menor, então você vai ter uma expectativa de vida muito maior, né, então chegar lá nos seus 80 até 90, ou quem sabe até mais, e ali você adoecer e realmente o tempo de comorbidade de você doente é muito menor, e para você conseguir isso e virar esse jogo diferentemente do que a gente vê hoje em dia, que é com 50, 60, está hipertenso, diabético, fruto 80% das vezes do estilo de vida, e aí vem saúde mental, vem um monte de complicação. Então, você passa muitos anos, aí 30 anos doente, lidando com as complicações, tentando apagar um incêndio aqui, apaga um incêndio ali.
Então, faz uma reflexão muito legal, assim, sobre isso, né? E eu acho que a geração que vem aí já vai ter um outro olhar para o envelhecimento. Um país que gosta muito de estudos é os Estados Unidos, né? E eles fizeram, talvez vocês tenham conhecimento, dentro dos Estados Unidos, qual que era a cidade que as pessoas viviam mais e que tinham mais qualidade de vida. E era a cidade de Loma Linda, Loma Linda. né? É uma Blue Zone. A Então, Loma Linda. e é justamente isso, porque é, eles observaram que eles têm alimentação saudável, tem a questão de hábitos de vida, de não fumar, né? E paralelo a isso tinha a parte também espiritual bem desenvolvida. E uma das coisas que afeta muito a qualidade de vida é o estresse, né? Então, quando você tem uma cosmovisão e você desconecta dessa correria de acumular coisas, de correr para poder chegar na frente e disputa, e você vive num clima de, né? Todo mundo é irmão, vou ajudar, meu propósito aqui né, na Terra é ajudar, e você fica leve, suave, vive sem estresse, e isso proporciona mais anos de vida, e mais do que anos de vida, anos de qualidade, né? É. Eu pesquisei aqui o nome do livro, é Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, de Peter Attia. Puxando esse gancho aí, a gente já está chegando aí no finalzinho, qual a importância da fé nesse processo aí do envelhecer? É extremamente importante. Eu acho que a gente até costuma falar de religiosidade, de espiritualidade, não necessariamente atrelada a uma religião específica, mas você crê em algo, você ter esse vínculo com a crença, ele traz um impacto muito positivo na saúde. Inclusive, estudos, eles já mostram esse impacto positivo, não só no envelhecimento saudável em si só, mas em resposta de doença. Aproveitando, puxando o gancho agora para a oncogeriatria, a gente já tem evidência no resultado do tratamento oncológico dos pacientes que eles têm essa espiritualidade aflorada, que tem fé, que tem as crenças, a gente nota uma evolução melhor, já tem estudos que mostram resultados melhores do que nos pacientes que não têm tanto a crença nessa questão e não tem uma religiosidade tão presente. Essa sensação de morte iminente, né? Quando você atinge uma certa idade, você vê seus colegas, seus parentes, contemporâneos começarem a morrer. E essa sensação da morte iminente gera uma angústia. Se você não tem essa parte da espiritualidade desenvolvida, Fica isso mais difícil, né? Sem dúvida. você vive extremamente, você não sabe se vai acordar, né? Aí você não quer dormir porque você não sabe se vai acordar, você quer aproveitar porque você acha que vai se acabar. E você fica depressivo porque você já não consegue fazer muita coisa, né? Então, realmente isso é extremamente importante, dá uma leveza, né? Dá uma suavidade tanto para superar doenças quanto a própria Processo do envelhecimento mesmo. é, Na cardiologia, a gente vem tendo muitos estudos mostrando os benefícios da espiritualidade na saúde cardiovascular, né? Assim, falando em espiritualidade, eu acrescentaria a meditação e o mindfulness, né? Que é essa prática da atenção plena no momento presente. Sou fã. E eu também, eu pratico yoga há 10 anos, eu amo, e o mindfulness está muito conectado. Então, assim, a meditação e a prática dessa atenção plena no momento presente é impressionante como alivia a ansiedade, o estresse e traz um benefício para a saúde global, não a saúde no coração. E praticar o mindfulness em todas as atividades do dia a dia. Porque o que a gente vê hoje, você vai num restaurante, a pessoa está comendo, todas as mesas estão com o celular. Você está comendo e você não está comendo, você está engolindo a comida, nem está sentindo o sabor. E você está olhando o Instagram, o TikTok, aquela dopamina barata que gera um vício em dopamina. Então, você está o tempo todo precisando de um estímulo para saciar aquele vício que você nem sabe do que é, e você não percebe nada do que você está fazendo no seu dia a dia. Então, as pessoas elas ficam improdutivas, porque se você não foca no que você está fazendo, você não vai fazer bem feito, né? Ou você vai demandar muito mais tempo para fazer uma coisa porque você não está conseguindo dar atenção e se concentrar naquilo.
E aí mexe nas relações, porque você sai com seu namorado e os dois estão no celular, né? E tá todo mundo olhando o celular e não tem ninguém. Então, assim, quando você começa a praticar, e não precisa de um curso, até no Spotify tem podcasts falando sobre como praticar o mindfulness no YouTube. Então, você começa, experimentem, gente, experimentem. Sentar de manhã e tomar um café da manhã em 15 minutos, sem olhar nada. Percebendo a textura do alimento, sentindo o sabor, sem nem música Estando bote. presente no Exato, momento, no que você presente. está fazendo. E esquecendo todo o resto, porque naquele momento você não vai resolver nada, você só vai resolver sua fome e comer e acabou, né? E não é estar preocupado com alguma coisa que vai melhorar a situação. Então, isso eu acho que traz muita qualidade de vida. Eu falo porque eu pratico, então eu falo como quem realmente vivencia isso. E eu sei que quando eu passo um tempo sem fazer a meditação, assim, já dá uma descompensada no psicológico e é impressionante como faz diferença, É né? transformador. Eu comecei a aplicar tanto o mindfulness como técnicas de respiração, não necessariamente. E as técnicas de respiração também têm evidência científica de benefício. E hoje em dia tem até um termo, aproveitando o gancho, chamado brain rot, que é literalmente apodrecimento cerebral, que é justamente o cérebro da gente está começando a perder funções porque a gente está o tempo todo nas telas, a gente está deixando de fazer diversas coisas que antes a gente fazia no dia a dia, na prática, contas, coisas simples mesmo, decorar telefones, enfim, e de coisas simples a coisas mais complexas, e a própria tela mesmo, o próprio estímulo de dopamina e tudo começa a gerar lesões realmente cerebrais, e hoje em dia já tem até esse risco do brain rot, do apodrecimento cerebral, decorrente dessa overdose de telas que a gente está o tempo todo só rolando o feed, né? Eu sou uma estimuladora. Nas consultas eu abordo o Pilates Saúde Mental e eu sempre digo, olha, eu sempre estimulo meditação. E aí todo mundo diz a mesma coisa. Não, doutor, não é para mim não, eu sou muito ansioso, muito nervoso. Mas é especialmente para você, mas é para todo mundo. E é só respirar com presença, né? Se você fizer 1, 2, 3 respirações com presença, pensando ali na respiração, isso já é meditar. Você já até muda a frequência ali, né, da cabeça. Ela dá uma acalmada, o coração dá uma acalmada. Então fica essa dica aí também. Nosso horário está chegando ao fim. Então quero que vocês aqui se despeçam. Deixem para quem está nos ouvindo a rede social de vocês, onde eles podem encontrar vocês. Conhecer o Instagram e pegar lá muita informação boa e de qualidade para o envelhecimento de vocês. Então, deixe as redes sociais, deixe o recadinho de vocês e um recadinho para quem está aí nos ouvindo também, para envelhecer saudável. Quer começar? À vontade, pode ir. Bom, então agradeço mais uma vez ao convite para participar, foi muito legal. Agradeço a todos que estão aí nos assistindo. Espero que tenham aprendido bastante aí sobre o envelhecimento saudável. Eu fico à disposição também se alguém quiser mandar alguma dúvida no Instagram, quiser compartilhar a opinião. O meu Instagram é o DRA Loren Geriatra. Eu também tenho um Instagram voltado para o público médico, onde eu produzo conteúdos mais técnicos, né? Então, se tiver alguém aí da área da saúde e tiver interesse, é o Instagram Geriação. Então, eu aguardo aí a presença de vocês lá para a gente interagir mais um pouquinho. Nome ótimo, né? E é Loren, não é Lorena sem o A. É, isso mesmo. Doutora Loren Geriatra. Pronto. E você, Augusta? Eu agradeço também a presença. Achei que foi uma conversa bem produtiva, que vai trazer informações de qualidade para a população. E estou à disposição para dúvidas, para orientações. Meu Instagram é @dra.augustageriatra, então doutora.augustageriatra. E a gente vai compartilhar sempre, tanto o meu como o da Lori, sempre tem conteúdos interessantes que para orientar mesmo a população, para a gente justamente trazendo aquela frase de viver não só muitos anos de vida, mas trazer vida para esses anos vividos. E gostaria que você que esteve aqui conosco até o final, nos siga nas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube. Estamos trazendo conteúdo aí de qualidade para vocês, compartilhem.
com seus amigos, com seus conhecidos, com seus queridos, que precisam receber aí essas informações que vai ser útil para o envelhecimento saudável. Até a Um abraço. próxima. Valeu, pessoal.